Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje, nós vamos prosseguir a análise do tópico que nós estávamos analisando a respeito das partes. Estamos a tratar dos sujeitos do processo, já vencemos a análise dos outros sujeitos do processo, iniciamos o estudo das partes, vimos no vídeo passado aspectos relacionados a respeito dos deveres das partes e vamos tratar no vídeo de hoje a respeito da responsabilidade das partes. Quando se fala de responsabilidade das partes, estaremos tratando basicamente a responsabilidade por litigância de má-fé. Não é a única responsabilidade da parte, a litigância de má-fé. A parte também é responsável pelas despesas processuais. Mas o que nós vamos tratar no vídeo de hoje é a responsabilidade da parte quando ela age em litigância de má-fé, uma análise, portanto, dos artigos 79 e 80, 81 também, 79, 80 e 81 do CPC. Então vamos à análise da litigância de má-fé. Bom, no que consiste a litigância de má-fé? A litigância de má-fé, ela corresponde a uma sanção punitiva, por uma conduta da parte que viola os deveres do artigo 77, lato sensu, e são tipificadas no artigo 80 do CPC. Essa sanção processual, ela vai resultar como consequência na imposição de uma multa processual que nós analisaremos aqui no artigo 81 do CPC. Agora, essa sanção punitiva, ela decorre de uma análise de uma responsabilidade das partes por perdas e danos. É o que nós encontraremos da análise, é o que se encontra
da análise do artigo 79 do CPC, e esse artigo 79 do CPC, ele deve ser cumulado com os artigos 402 a 405 do Código Civil, onde se trata lá da responsabilidade por perdas e danos. Agora, nessa responsabilidade por perdas e danos que decorre de uma litigância de má-fé, nós temos que preencher certos requisitos. Faz-se necessário o preenchimento de certos requisitos. E os requisitos são os seguintes. Primeiro requisito, que a conduta seja tipificada. Então, conduta tipificada no artigo 80 do CPC. Daí que nós passaremos a análise do artigo 80 do CPC já. O segundo requisito é que haja observância do contraditório. Observância ao contraditório. Contraditório que é assegurado no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, artigos 7º, 8º, 9º e 10º do Código de Processo Civil. E um terceiro requisito, que haja prejuízo processual decorrente da conduta. Prejuízo processual decorrente da conduta. Esse requisito aqui do prejuízo processual decorrente da conduta, ele seria relacionado ao elemento dano, lá da responsabilidade civil. Não há que se reparar, não há reparação civil sem o aspecto do dano. Sobre essa necessidade, portanto, aqui que foi pontuada, esse requisito do prejuízo processual decorrente da conduta, dano, eu destaquei aqui para os senhores alguns julgados. Destaquei aqui, portanto, como requisito a necessidade do dano para responsabilização pela litigância de má-fé. Eu selecionei aqui alguns julgados para os senhores sobre esses requisitos como um todo. E aí tomem nota aí, por favor. O primeiro deles seria o RESP 418-342. No RESP 418-342, a afirmação lá do ministro Castro Filho. Entende o STJ que o artigo 17 do CPC, porque no código anterior, o que corresponde ao atual artigo 80 era o artigo 17. Ao definir os contornos dos atos que justificam a aplicação de pena pecuniária por litigância de má-fé, pressupõe o dolo da parte no entravamento do trâmite processual, manifestado por conduta intencionalmente maliciosa e temerária, inobservado o dever de proceder com lealdade. Há também aqui, eu destaquei para os senhores, o RESP 906-269
Nesse sentido, a aplicação de penalidades por litigância de má-fé exige dolo específico, perfeitamente identificável a olhos desarmados, sem o qual se pune indevidamente parte que se vale de direitos constitucionalmente protegidos. Um outro julgado que eu destaquei para os senhores é o que consta do RMS 773, um julgado do STJ também. STJ, da onde se extrai agir displicentemente com culpa, porque requereu providência já realizada, não conduz por si só à má-fé e ao dolo. A boa-fé é que se presume, a boa-fé processual é que deve ser presumida. Um outro julgado que eu destaquei, o recurso especial 1.035.604, 1.035.604 da segunda turma. É dever do magistrado, ao aplicar a sanção por litigância de má-fé, proceder à correta capitulação e enquadramento da conduta da parte às hipóteses do artigo 17 do CPC. Eu lembro que essa referência ao artigo 17 do CPC era ao Código Revogado, mas não atrapalha a análise do julgado. Não atende o dever de motivação das decisões judiciais à menção genérica de que a conduta da recorrente recai no que dispõe o artigo 17 e seus incisos, por não permitir à parte o exercício da ampla defesa e do contraditório. Há ainda a referência a um outro julgado que eu anotei aqui para os senhores, o recurso especial 1.000.000 RESP 1.286.704, de onde se extrai: a litigância de má-fé deve ser distinguida da estratégia processual adotada pela parte que, não estando obrigada a produzir prova contra si, opta, conforme o caso, por não apresentar em juízo determinados documentos contrários às suas teses, assumindo em contrapartida os riscos dessa postura. O dever das partes de colaborarem com a justiça, previsto no artigo 339, isso do CPC revogado também, deve ser confrontado com o direito do réu à ampla defesa, o qual inclui também a escolha da melhor tática de resistência à pretensão veiculada na inicial. Por isso, o comportamento da parte deve ser sempre analisado à luz das peculiaridades do caso concreto. E aí, uma última referência que eu anotei aqui para passar para os senhores é o que consta da... Vou botar aqui embaixo. Revista do STJ, volume 132, página 338. De lá se extrai: se a parte utiliza os meios disponíveis no direito positivo para a defesa dos seus direitos, não se pode pretender, pelo vigor com que litigam, que exista fundamento para a condenação por litigância de má-fé. Então essas são as considerações que eu separei para fazer com os senhores a respeito dos requisitos de uma parte ainda inicial sobre a litigância de má-fé. Vamos prosseguir a análise. Que nós devemos fazer a partir de agora é uma análise do artigo 80 do CPC. Então, consta do artigo 80 que considera-se litigante de má-fé aquele que, e aí tem lá as previsões normativas. Considera-se litigante de má-fé
Então tá aí para os senhores, olha. Considera-se litigante de má-fé aquele que, inciso 1º, deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso. Inciso 2º, alterar a verdade dos fatos. Inciso 3º, usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Inciso 4º, opuser resistência injustificada ao andamento do processo. Inciso 5º, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. Proceder de modo temerário. Inciso 6º, provocar incidente manifestamente infundado, protelatório. Inciso 7º, interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Essas são, portanto, as hipóteses a justificar a penalização da litigância de má-fé. Penalidade da litigância de má-fé é igual a multa do artigo 81. Agora nós podemos fazer uma análise detida de cada um desses dispositivos. Veja, o artigo 80, no seu inciso 1º, ele deve ser cumulado. Sugiro que os senhores façam a devida anotação aí no material de vocês. Ele deve ser cumulado com o artigo, então, cumulado com artigo 77, inciso 1º e 2º do CPC, quando trata de dever das partes. Veja, o artigo 80, inciso 1º, ele dispõe que é litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei. Já o artigo 77, inciso 1º, diz que é dever das partes expor os fatos em juízo conforme a verdade. E o inciso 2º diz que é dever das partes não formular pretensão ou apresentar defesa quando cientes que são destituídos de fundamento. Além disso, esse artigo 80 primeiro também se relaciona com o artigo 34, inciso 6º e inciso 14 do Estatuto da OAB, que é a Lei 8.906, Lei 8.906 de 94. O Estatuto da OAB, na Lei 8.906 de 94, no seu artigo 34, dispõe o seguinte: constitui infração disciplinar. Inciso 6º, advogar contra a literal disposição de lei, presumindo-se a boa-fé quando fundamentado na inconstitucionalidade, na injustiça da lei ou em pronunciamento judicial anterior. E o inciso 14 trata de deturpar o teor dispositivo de lei, de citação doutrinária ou de julgado, bem como de depoimentos, documentos e alegações da parte contrária para confundir o adversário ou iludir o juiz da causa. São atos, portanto, que geram infração disciplinar. Além dessas remissões normativas, sugiro que os senhores também façam uma remissão aos seguintes julgados: recurso especial 21.185. Esse recurso especial 21.185 dispõe
não caracteriza a má-fé a litigância, só porque a parte emprestou a determinado dispositivo de lei ou a certo julgado uma interpretação diversa da que neles efetivamente contida ou desafeiçoada ao entendimento que lhe dá o juízo. Então não é só porque o juiz pensa diferente. Um segundo julgado, recurso especial 1.358.705. Nesse julgado da Nancy Andrighi consta o seguinte: a defesa de tese jurídica contrária a texto de lei, apta a caracterizar a litigância de má-fé, se refere ao pedido manifestamente impossível, o que não está caracterizado na hipótese dos autos. E aí, por fim, um recurso em mandado de segurança de número 25521. Esse RMS 25521, julgado pelo STJ também, dispõe o seguinte: a impetração de mandado de segurança contra ato judicial que visa pagamento de débito cujo valor foi admitido pelo devedor constitui ato que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 17. Volto a dizer que o artigo 17 era no Código anterior, o que hoje nós temos no artigo 80 do Código de 2015. Tá? Então façam essas anotações aí no artigo 80, inciso 1º do Código dos Senhores. O artigo 80, inciso 2º, que dispõe o seguinte, já vimos, vamos reler. Considera-se litigante de má-fé aquele que, inciso 2º, alterar a verdade dos fatos. O artigo 80, inciso 2º, ele deve ser cumulado, então deve ser combinado com o artigo 77, inciso 1º do CPC. Porque o 77, inciso 1º do CPC, como nós vimos ainda há pouco, ele atribui o dever da parte de expor os fatos em juízo conforme a verdade. Falamos sobre isso também no vídeo anterior. E além disto, tem as seguintes referências jurisprudenciais aqui, ó. Agravo de instrumento 1.211.125 com agravo regimental. Esse julgado do STJ dispõe o seguinte: a falsa alegação de que os autos do processo físico estão corretamente formados e de que houve falha na digitalização constitui má-fé processual e ofensa aos deveres plasmados no artigo 14 do CPC. Essa referência ao CPC de 73, o artigo 14 do CPC de 73 equivale ao artigo 77 do nosso CPC atual. Uma outra referência que eu gostaria que os senhores fizessem é o recurso especial 1.260.851 com agravo regimental, julgamento em embargos de declaração. Esse julgado dispõe o seguinte: esse julgado considera que altera a verdade dos fatos o litigante que diz ter a causa um valor maior do que o real para o fim de majoração dos honorários advocatícios fixados a seu valor. Então tenta ludibriar o juízo para que ao final receba uma condenação proporcional a honorários advocatícios que é proporcional ao valor da causa superior. O artigo 80, inciso 3º, ele não merece, não tem nenhuma referência mais importante a ser feito. Já o artigo 80, inciso 4º, ele vai nos dar um trabalho maior. O artigo 80, inciso 4º, ele merece ser cumulado com o artigo 77, incisos 3º e 4º do CBC, bem como, então, artigo, vou até optar aqui,
por apagar essa parte. Artigo 77, inciso 3º, 4º e o seu parágrafo 2º também. Nesse 77, parágrafo 2º, já há a possibilidade, a afirmação de uma punição por ato atentatório à dignidade da justiça nos casos aqui desse descumprimento do inciso 4º. Então vamos voltar e vamos tratar, vamos ver, artigo 80, inciso 4º. Considera-se litigante de má-fé aquele que opuser resistência injustificada ao andamento do processo. Andamento do processo, lato sensu. O artigo 77, inciso 3º, diz que é dever da parte não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários. Então, quando produz provas desnecessárias, praticar atos desnecessários, está provocando um andamento, uma procrastinação indevida do processo. Agora, o inciso 4º, ele diz que é dever do artigo 70, diz que é dever da parte cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais de natureza provisória ou final e não criar embaraços à sua efetivação. E aí nós vimos que a lei atribui, no parágrafo 2º, quando se verifica essa prática de criar embaraço, uma multa de até 20%. Essa multa de até 20%, ela tem como destinatário o ente público. O que vai se diferenciar da multa por litigância de má-fé que nós veremos no próximo vídeo. Que a multa por litigância de má-fé tem como destinatário a parte contrária. Então essa é uma distinção importante. E a pergunta que se faz aqui é o seguinte: é possível ou cabe cumulação dessas multas? Eu vou tratar melhor disso no próximo vídeo, quando formos tratar da natureza das multas. Mas a resposta é não, porque ambas são multas que possuem a mesma natureza. Ambas são multas que possuem a mesma natureza, que multas de natureza punitiva. No próximo vídeo nós vamos tratar as espécies de multa e veremos com maior clareza essa questão. Mas por hora é isso que os senhores devem saber. Não pode acumular, o juiz vai ter que ver qual que é melhor no caso concreto. A multa por litigância de má-fé nós veremos que não é nesse limite de até 20%, ela é de 1 a 10% do valor da causa, ao passo que a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, ela é de até 20% do valor da causa e tem como destinatário o ente público. Então, exemplos de causas que geram a punição, de hipóteses que geram a punição do artigo 80, inciso 4º. Discutir matéria que já foi coberta pela coisa julgada ou pela preclusão. Repetir mandado de segurança que já foi denegado. Sucessivos pedidos de reconsideração da decisão que já foram indeferidos pelo juízo. Tudo são providências que geram uma procrastinação indevida do processo. Vamos continuar para encaminhar para o final a análise desse artigo 80, agora pelo seu inciso 5º. O inciso 5º do artigo 80, ele merece ser cumulado com o artigo 32, parágrafo único do Estatuto da OAB. O artigo 32, o Estatuto da OAB é a Lei 8.906 de 94. O artigo 32, parágrafo único do Estatuto da OAB dispõe o seguinte:
Inclui-se como... Não, isso aqui é o 34. Vamos ao 32. Artigo 32. O advogado é responsável pelos atos que no exercício da profissional praticar com dolo ou culpa. Parágrafo único. Em caso de lide temerária, o advogado será solidariamente responsável com seu cliente, desde que coligado com este para lesar a parte contrária. E o artigo 80, inciso 5º, diz justamente que considera-se litigante de má-fé aquele que proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. Bom, proceder de modo temerário. Eu anotei aqui para vocês também alguns julgados. Anotem aí o conflito de competência número 108.503. Conflito de competência 108.503 do STJ. Esse julgado dispõe que reputa-se litigância de má-fé a omissão de fato relevante para o julgamento da causa. E também podemos fazer remissão ao recurso especial 927, julgamento em agravo regimental, 947 e 927, que dispõe: litiga de má-fé a parte que dolosamente manipula trechos de acórdão citado como paradigma, objetivando criar incoerência não existente entre decisões de ministros da mesma turma, na tentativa de desacreditar a decisão anteriormente proferida. Evidentemente, esse atua no processo de modo temerário, manipulando o conteúdo de decisões judiciais. Artigo 80 do CPC, inciso 6º. O artigo 80, inciso 6º, merece ser cumulado com o artigo 77, também nos seus incisos 3º e 4º do CPC. O artigo 80, inciso 6º, reputa a litigância de má-fé aquele que provoca incidente manifestamente infundado. E o 77 diz que é dever da parte, inciso 3º, não produzir provas ou atos inúteis, e o inciso 4º, cumprir com exatidão as decisões judiciais. Além dessa referência normativa, eu trouxe também o julgado do agravo de instrumento 795, 560, com agravo regimental, pedido de reconsideração do despacho, A reiteração de pedido de reconsideração diante de acórdão configura litigância de má-fé. Se o recurso anterior é descabido, com mais razão o presente. A reiteração do pedido não se justifica sob qualquer aspecto, configurando infração prevista no artigo 17, inciso 6º, que é o atual artigo 80, inciso 6º. Então é uma hipótese de litigância de má-fé por incidência no inciso 6º do artigo 80, provocar incidente manifestamente infundado, o pedido de reconsideração de decisão sem nenhuma justificativa. Por fim, para fecharmos a análise do artigo 80 e desse vídeo, artigo 80 no seu inciso 7º. O artigo 80 em seu inciso 7º, ele pode ser combinado com o artigo 77, inciso 4º. E aí, eu trouxe aqui para os senhores alguns julgados. Antes disso, vamos ver o artigo 80, inciso 7º. O artigo 80, inciso 7º, reputa como litigância de má-fé aquele que interpõe recurso com intuito manifestamente protelatório. E o 77, inciso 4º, diz que é dever da parte cumprir com exatidão as decisões judiciais e não criar embaraço às suas efetivações. Então eu trouxe aqui dois blocos de julgados. De um lado, trouxe o RESP 615, 699. RESP 615, 699.
que dispõe: a utilização dos recursos previstos em lei não caracteriza por si só a litigância de má-fé, sendo necessária a demonstração do dolo em obstar o trâmite regular do processo. Há também a referência ao recurso especial, ao RESP 334.259, que dispõe, que segue esse mesmo sentido, tá? Uma outra referência que eu trouxe para os senhores é o que consta do recurso especial 842.688, que dispõe: o simples manejo de apelação cabível, ainda que com argumentos frágeis ou improcedentes, sem evidente intuito protelatório, não traduz má-fé, nem justifica a aplicação de multa, tá? Nesse mesmo sentido, trilhou o acórdão do RESP 749629. Agora, nós temos um outro grupo de acórdão que eu trouxe para os senhores, que é o do agravo de instrumento 985.603, julgamento com agravo regimental, no agravo regimental, no agravo regimental. No agravo regimental, no agravo regimental, no agravo regimental, interposto no recurso de agravo de instrumento 985.603. Dispõe o seguinte: a reiterada utilização de recursos incabíveis revela-se verdadeira litigância de má-fé pela procrastinação injustificada do processo. Esse julgado aqui, ele também é do STJ, tá? Isso aqui também é do STJ. E aí, por fim, uma outra referência que eu trouxe é o recurso especial 1.192.037. 1.192.037, que dispõe: manutenção da multa aplicada pelo Tribunal de Origem por litigância de má-fé à Fazenda Nacional, que interpôs recurso para discutir o cabimento do depósito, apesar de entendimento contrário firmado pelo plenário do STF sobre a questão. Tá? Então, essas foram as considerações que eu trouxe dos senhores a respeito do... Nós vimos hoje, então, a litigância de má-fé como uma decorrência da observância dos deveres da parte. A inobservância desses deveres, ou seja, a litigância de má-fé, gera como consequência a multa, que é uma espécie de sanção punitiva no processo. Essa multa será analisada no próximo vídeo, é o que consta do artigo 81 do CPC, que a gente fecha essa análise introdutória a respeito dos deveres da parte. Depois a gente vê as despesas processuais, o que o Código trata a esse respeito. Temos que tratar dos litisconsórcio, da intervenção de terceiros, como pluralidade de parte, tá? Então, meus amigos, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até uma próxima.